Olá, estamos juntos novamente para o Cá Entre Nós, edição 64. Vamos às notícias. Apesar do que muitos imaginam, Estados Unidos continuam fortes. Marcos Prado Troeiro deve ter autoridade para analisar a situação norte-americana após a eleição de Trump. Afinal, ele é um diplomata, escritor, empresário, economista e ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS. Abre aspas. Muita gente acha que os Estados Unidos estão em declínio. No entanto, em 2025, são uma economia de 30 trilhões de dólares de PIB nominal. Se você pegar a trajetória do PIB chinês ao longo do século XXI e a trajetória do PIB americano até 2018, todo mundo apostava que dali a 10 anos haveria um eclipse raríssimo na história econômica, que é quando uma potência ultrapassa a outra na condição de maior economia do mundo. Pela performance recente da China e pela performance recente dos Estados Unidos, aquela distância que vinha se encurtando voltou a abrir. Quando começou a crise do Lehman em 2008, o PIB americano per capita era mais ou menos 15% maior do que o PIB per capita na zona do euro. Hoje é o dobro. O estado menos rico ou mais pobre dos Estados Unidos é o Mississippi. Hoje tem uma renda per capita nominal, medida em dólar, maior que a renda per capita da Itália, da França, do Reino Unido e do Japão. Fecha aspas. Portanto, com ou sem Trump, o tio Sam continua forte. 3 lições de educação de um renascentista, muito atuais, 500 anos depois. Os elementos essenciais de uma boa educação não mudam ao longo dos séculos. A natureza humana permanece a mesma e o processo pelo qual um professor persuade uma alma humana a florescer permanece. Os estudiosos dos séculos passados provavelmente tinham uma melhor compreensão e método de educação do que muitos educadores hoje. Um desses estudiosos foi Thomas More, um estadista e humanista inglês durante o final do século XV e início do século XVI. Ainda podemos lucrar com sua sabedoria educacional 500 anos depois. Aqui estão as 3 lições sobre educação de Thomas More. O propósito final da educação é construir a virtude. Não era obter elogios dos outros, mas promover a sabedoria e a virtude. 2. Uma boa educação é para todos. Ele deu a mesma educação rigorosa para suas filhas e para o filho, em uma época em que muitos não acreditavam que as mulheres precisassem de uma educação humanística. 3. Devemos respeitar a sabedoria do passado. Foi ela que nos trouxe até aqui. Sem dúvida, se as escolas brasileiras praticassem essas 3 lições, o país seria um paraíso e não isso que estamos vivenciando. Uma nova tendência de cozinhas sem móveis começa a ganhar mais adeptos. Nos últimos anos, surgiu um novo estilo de decoração que vem ganhando muito destaque no mundo do design. A tendência é conhecida como cozinha sem móveis. É a nova moda. Segundo a revista americana Martha Stewart, da magnata da mídia americana, que tem o mesmo nome. Esse espaço nomeado de cozinha sem móveis inclui elementos independentes. São móveis não planejados, que mistura peças de imobiliários em vez de um espaço tradicional com armários embutidos. Será que vamos ver, depois de 70 anos, um novo ambiente de cozinhas muito próximo do que era antes
das cozinhas moduladas criadas em 1950, com o avanço do design industrial e a busca por soluções práticas e funcionais para os lares pós-Segunda Guerra Mundial? E o frete no Brasil se transformou numa verdadeira torre de Babel. Frequentemente fazemos pesquisas para avaliar a situação de determinado setor no Brasil. Nos tempos de frete fracionado, incentivado pelo e-commerce, por conta de entregas diretas do CD para a casa do comprador, é difícil saber o que é preço justo. Veja esse exemplo. O valor na nota fiscal era de 5 mil e houve orçamento de frete de Minas Gerais para Curitiba de R$ 3.900, o que significa 78% do valor da mercadoria. 78% do valor. O menor preço, de R$ 992, corresponde a quase 20% do preço da mercadoria. Foram mais de 10 propostas que recebemos. Como entender tanta diferença para o mesmo frete? Depois do comercial tem o Cá Entre Nós. Olha, eu nunca pensei que eu fosse passar por aqui vestida de Castorzinho só pra chamar sua atenção por um tema tão importante. Dormir bem. A Castor é a marca de colchões mais premiada do Brasil. Você sabia disso? São mais de 60 anos de tradição com os melhores produtos para uma noite de sono perfeita. Eu escolho Castor, um sonho de colchão. Antes do Cá, o último capítulo da novela do Brulli versus Mobile. Prometi voltar à novela para informar o resultado da Assembleia Extraordinária do dia 30. Então, a maioria dos acionistas rejeitou a proposta da alemã dona de 44% do capital de retirada da cláusula de proteção aos minoritários em uma potencial oferta pública de aquisição de ações. A família do Brulli, fundadora da Tokstok, condicionava a realização da oferta à exclusão dessa cláusula, mas o preço de 0,68 por ação foi avaliado como desfavorável pela maioria dos acionistas. No fechamento da terça-feira, dia 29, o valor do papel era de 1,09. O resultado da votação foi considerado uma vitória pelo grupo fundador da Mobile, mas como o assunto virou ação judicial, a novela deve durar ainda algum tempo. As pessoas continuam preferindo comprar móveis no varejo físico. E as principais razões estão ligadas a uma experiência tátil, segurança na compra e confiança visual. Muitos consumidores querem ver a cor real, testar a firmeza, abrir gavetas, sentir o material e avaliar o acabamento pessoalmente antes de comprar. A experiência presencial reduz o risco de decepção. É mais fácil confiar na qualidade do que se vê ao vivo. Vendedores podem tirar dúvidas na hora, oferecer sugestões, negociar preços ou condições e até ajudar na escolha de combinações. Lojas físicas costumam oferecer entrega e montagem próprias, o que passa mais segurança e comodidade para o cliente. Em algumas lojas, o consumidor pode sair com o produto na hora, sem esperar o frete.
Ainda existe desconfiança sobre compras de alto valor pela internet, principalmente entre consumidores mais velhos ou com menos familiaridade digital. Em muitas regiões, especialmente fora dos grandes centros, o hábito e a tradição ainda pesam. Ir à loja, conversar com o vendedor, ver o produto. Bem, este é um lado da situação. Mas qual a expectativa do cliente que ele não encontra ou não satisfaz essa expectativa na loja física? As principais expectativas não supridas hoje nas lojas físicas de móveis. Muitas lojas expõem apenas os modelos mais vendidos ou com estoque disponível, limitando as opções. Preços parecidos com os da internet ou com boas negociações. Vendedores, muitas vezes, são pouco treinados ou insistentes e não conseguem ajudar na criação de ambientes ou dar sugestões mais objetivas. Atrasos na entrega, prazos longos ou pouca clareza sobre montagem, transporte e garantias geram insegurança. Muitas lojas ainda operam com catálogos físicos desatualizados e sem qualquer recurso tecnológico. Cá entre nós, quando se fala em loja, que é fundamental na estratégia do varejo, ainda há muitos problemas. Tem rede que não consegue fazer o básico, que é ter o produto certo no lugar certo e criar um ambiente prazeroso de compra, diz André Pimentel, sócio da Performa Partners. Um estudo do Boston Consulting Group, com foco no mercado americano, mostrou que 92% dos consumidores compraram em lojas físicas entre 2022 e 2024. E no Brasil não é diferente. Em resumo, o cliente atual quer autonomia, variedade, clareza e uma boa experiência, sem abrir mão do toque humano. E essa humanização passa por capacitação, treinamento, estímulo com boa remuneração para que o cliente tenha uma experiência de compra capaz de fazê-lo voltar e até indicar a loja para outras pessoas. Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a todos por estarem sempre conosco. Até a próxima!